tema da aula de hoje é quem Deus é. Então veremos algumas verdades, algumas mentiras, algumas heresias, algumas boas teologias sobre quem Deus é. Vou fazer uma oração rapidinho para a gente começar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui em Sua presença, Senhor. Muito obrigado por ter nos trazido aqui, Senhor. Obrigado por essa semana que se passou. Obrigado por essa semana que se inicia, Senhor. Ser conosco, abra o nosso entendimento, para que nós possamos aprender mais sobre quem Tu és, meu Pai. Nós sabemos que só através de Ti nós podemos conhecer mais sobre quem Tu és, meu Pai. Obrigado pela Sua revelação, obrigado pela Sua palavra, obrigado pela aula de hoje, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos, ser conosco durante esse momento. Amém. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos sobre quem Deus é se Deus é um velhinho barbudo que está lá no céu, olhando para baixo, vendo os nossos pecados e nos acusando, ou vendo nossas coisas boas e nos recompensando. E a resposta para isso, obviamente, é não. Deus não é um velhinho barbudo que está lá no céu. Então nós vamos entender um pouco mais sobre quem Ele é e sobre como Ele se revela. Os irmãos poderiam ler, por favor, na Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Alguém pode ler? Mais alto. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, nós vemos a primeira revelação sobre quem Deus é no primeiro versículo da Bíblia. Deus, Ele é o nosso Criador. Não só o nosso, mas o Criador de tudo que existe, tudo que no mundo há, foi Deus quem fez. Mas como definir a Deus? Com os recursos da mente humana é impossível a gente definir a Deus. O que sabemos a respeito de Deus é aquilo que Ele mesmo teve a iniciativa de revelar. Por isso que com os recursos da mente humana é impossível. Embora a gente consiga perceber, olhando para a natureza, olhando para as pessoas, olhando para tudo, que existe um Criador. Lá no texto de Salmo, o 19, versículo 1, está escrito assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, os homens são inexcusáveis perante Deus, porque a criação anuncia que tem um Criador. A criação grita que tem um Criador. Mas, se não for por meio da sua palavra, que é o meio que Ele escolheu para se revelar a nós, é impossível chegarmos ao conhecimento verdadeiro de quem é Deus. Então, ou seja, se nós quisermos conhecer a Deus, nós devemos ler e orar para Ele se revelar a nós, assim como Ele já se revelou. Então, é impossível a gente crer em algo que a gente não sabe o que é. Vou dar um exemplo. Yoga, você crê na teoria das cordas? Você sabe o que é a teoria das cordas? É impossível a gente crer em algo que a gente não sabe o que é. A teoria das cordas, só para não ficar jogado aqui, é uma teoria científica e filosófica que fala que o mundo tem várias cordas, são várias dimensões, etc. É impossível a gente crer ou descrer da teoria das cordas se a gente não souber o que ela é. Assim também é o nosso Deus. Como a gente pode falar que crê em Deus se a gente não sabe quem Ele é? Então, por que é impossível definir a Deus, como está escrito aqui, com os recursos da mente humana? Vou dar outro exemplo aqui para ficar fácil. Imaginem o nada. O que é o nada? Sempre que você imaginar o nada, ele vai ser alguma coisa, porque na nossa realidade não existe o nada. O nada pode ser um lugar vazio, o nada pode ser um som abafado, o nada pode ser a ausência de pessoas, mas sempre é alguma coisa. Assim como a gente, se for imaginar a Deus só com os recursos da nossa mente humana, a gente nunca vai chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Assim acontece quando tentamos entender a Deus apenas com os recursos humanos. Um Deus que está além do nosso tempo, além do nosso espaço e muito superior à nossa compreensão. Se Ele próprio não tomasse a iniciativa de se revelar a nós, nós nunca conseguiríamos conhecê-lo, nem sequer imaginar como Ele seria. Por isso, damos graças a Deus por ter nos dado essas escrituras sagradas. E por seu Espírito nos ilumina para que com ela possamos
compreender quem Deus é. E aqui eu vou deixar outro texto para os irmãos meditarem. Texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Quem tem o Espírito não aceita... Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E como nós chegamos a essa revelação que nós temos a mente de Cristo e a possibilidade de entender quem Deus é? Pelas Escrituras Sagradas. A gente viu na aula passada, o pastor Mateus, falando que as Escrituras são a única regra de fé e prática e o único meio que Deus se revelou a nós. Então, sem as Escrituras, não conhecemos quem é Deus. Mas a gente tem alguns documentos na nossa igreja, como a Confissão de Fé de Westminster, que resumem, fazem uma concatenação daquilo que as Escrituras dizem e resumem para a gente quem Deus é. Eu vou ler meio por cima, porque é bem grande esse slide, então se eu ficar lendo eu vou perder muito tempo. Então, pontos importantes. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, é infinito em seu ser e perfeições. Ele é Espírito, Ele é onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho de sua própria vontade. Ele é cheio de amor, é gracioso. Então, aqui, se os irmãos pegarem a confissão para ler, depois desse texto grandão, vai ter todas as referências bíblicas que dizem quem Deus é. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2 da confissão tem mais algumas coisas. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda glória, toda vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas manifesta a sua glória através delas. Então, a Confissão de Fé de Westminster resume algumas coisas para a gente. Mas segundo o que está lá na apostila de vocês, vamos seguir o primeiro tópico, para a gente entender melhor sobre Deus. O primeiro tópico lá são os nomes de Deus. Então, hoje em dia, o nome não tem tanta importância assim. O nome é só a forma como a gente chama alguém. Mas nos dias que a Bíblia foi escrita, não era assim. O nome, ele era através das características daquela pessoa. A gente vê o exemplo de Esaú e Jacó. Um era mais bagunceiro, vamos dizer assim, mais lutador, o outro era mais calmo. Foi assim que foi definido os nomes deles, segundo esses significados. Assim também acontece com os nomes de Deus. Os nomes de Deus, eles são de origem divina, mas com significados humanos, como a gente vai ver em alguns exemplos. Então, Deus está Elion, essa escrita aqui é a escrita em hebraico, tá? Então, Deus, lá no Gênesis 1 que a gente leu, é Elion, forte, poderoso, para ser temido e cultuado, também traduzido como Criador, como Hashem, às vezes, dependendo da tradução. Aqui, essa escrita aqui se chama tetragrama, ou seja, 4 letras no hebraico, que é Senhor. Sempre que os irmãos verem na Bíblia Senhor com todas as letras maiúsculas, é porque é o tetragrama que estava escrito no hebraico. Significa, eu sou o que sou, Deus da graça e da eternidade. A gente vai ver outro Senhor também, só que com a primeira letra em maiúsculo e o resto em minúsculo, que é Adonai, dono e governador de todos os homens. A gente vai ver El Elyon, Deus Altíssimo, Criador Supremo acima de tudo e de todos. A gente vai ver El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, tem todo o poder no céu e na terra. E aqui foi uma curiosidade sobre o tetragrama, Yahvé. Os irmãos lembram que na aula passada o pastor falou que no hebraico não tem vogais, e é isso mesmo. Todas essas letras são consoantes, ou números também, e o hebraico é meio confuso. E uma curiosidade, ele é lido o contrário do que a gente lê. Outra curiosidade, como não tem vogais, a gente não consegue saber a pronúncia sem ter a tradição oral. Lembra da pergunta do Paulinho? Que eu falei que existe a Torá
e o Talmud. A Torá é a tradição escrita, a Bíblia como a gente tem lá no começo, e o Talmud é a tradição falada, passada de judeu para judeu. Só que se a gente for ler o texto de Êxodo 27, tem um mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E esse nome do Senhor teu Deus que está lá é Yahvé, que é esse tetragrama. Então, como os judeus seguiam à risca a lei, eles não pronunciavam esse nome. Então, até hoje, a gente não sabe como é a pronúncia exata de Yahvé. Alguns dizem Yahvé, alguns dizem Yahweh, alguns dizem... Eu vi uma pregação de um pastor presbiteriano, ele falou que é algo como se fosse uma respiração. O inspirar e o expirar. A gente não sabe exatamente qual é essa pronúncia, mas é só uma curiosidade. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre como Deus se revelou e sobre alguns nomes que a Bíblia utiliza para descrever quem Deus é, vamos entender um aspecto que para mim é o ponto principal da nossa fé, que é a Trindade. A palavra Trindade, como está escrito aqui mesmo, a gente não vai encontrar ela na Bíblia, mas não significa que é uma doutrina herética, porque na verdade essa doutrina é uma junção de várias partes da Bíblia. O pastor sempre fala que a nossa teologia, ela não é baseada em versículos isolados. A nossa teologia, ela é baseada no contexto das Escrituras. Por isso que nós cremos na Trindade. Outras palavras que não estão escritas na Bíblia, mas também são fundamentais para a nossa fé, por exemplo, aliancismo, expiação, onipotência, onisciência, não está escrito explicitamente isso na Bíblia, mas são doutrinas fundamentais da nossa fé. Essa construção teológica, ela é muito sólida e ela é presente em todo o contexto das Escrituras Sagradas. Na minha opinião, um dos pontos mais importantes da teologia como um todo. É fundamental para a compreensão do plano de salvação. Esse termo, embora hoje seja grandemente aceito, os pais da igreja tiveram sérios problemas para defender a fé verdadeira, mediante diversas heresias ao longo do tempo. E através de concílios defenderam a verdade sobre a Trindade. Então aqui nós vamos ver os concílios e vamos ver algumas heresias que a igreja teve que lutar contra. Primeiro, o que é concílio? Só para ficar claro. O concílio, ele é uma reunião dos líderes da igreja para definir alguns pontos sobre a fé. Então vamos supor, um irmão entrou em um pecado muito sério. Ele vai ser levado ao presbitério. Esse levado ao presbitério ali já é um pequeno concílio. Em grandes proporções, pode ser levado ao Supremo Concílio, ou aqui no caso, era o concílio dos pais da igreja, então era algo muito sério mesmo. Mas antes da gente passar por isso, eu gostaria de fazer duas leituras bíblicas aqui. Gênesis 1 e 26, alguém pode preparar aí, e Mateus 3, versos 16 e 17. Já pode ler em voz alta. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então aí tem uma palavra muito importante, que é: façamos o homem à nossa imagem. A palavra façamos e a palavra nossa demonstram que Deus não é apenas um ser separado dos outros seres da Trindade, das outras pessoas da Trindade. Então, Deus é trino, por isso façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Assim, eu gostaria de ler também Mateus 3, 16 e 17. Alguém pode ler para a gente? Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então esse texto também é muito claro para mostrar para a gente que existe a Trindade. Jesus Filho está sendo batizado, saindo das águas. O Espírito Santo vem em forma de pomba. Note que ele não é uma pomba, ele vem em forma de pomba. E o Pai brada dos céus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então claramente aí a gente vê a Trindade. Mas algumas pessoas não acreditavam nisso. O exemplo de Ário e vários outros hereges da história da igreja, por isso que tiveram que ter alguns concílios. Então o primeiro concílio de Nicéia aconteceu no ano 325 depois de Cristo. Este
concílio foi crucial para estabelecer a divindade de Cristo, em resposta à heresia ariana, que negava a plena divindade de Cristo, afirmando que ele foi criado não coeterno com o Pai. O primeiro concílio formulou o credo niceno, que é um credo que a gente crê também, a gente confessa esse credo. Mais para frente a gente vai ver que ele é niceno-constantinopolitano hoje em dia. Mas aqui foi só a formação do credo niceno. O credo afirmou que Jesus é consubstancial com o Pai, ou seja, ele é da mesma substância que o Pai, ele tem o mesmo poder e glória do Pai, ou seja, da mesma essência divina. Isso foi um passo fundamental para a compreensão da Trindade, estabelecendo que o Filho é Deus da mesma forma que o Pai é Deus. Então eles passaram por esse problema, resolveram isso em um concílio, muita gente parou de acreditar nessas coisas. Aí veio outra heresia, que era a respeito do Espírito Santo. E a gente teve o primeiro concílio de Constantinopla, no ano de 381 depois de Cristo. Embora Nicéia tenha focado na divindade do Filho, a questão da divindade do Espírito Santo ainda precisava de maior clareza. Este concílio abordou o macedonianismo, também conhecido como pneumatomaquianismo, que negava a divindade do Espírito Santo. O concílio de Constantinopla expandiu o credo niceno, adicionando seções que afirmavam a divindade do Espírito Santo e sua processão do Pai, e posterior para o Ocidente, do Filho também, com a adição filioque. Assim, este concílio se consolidou a doutrina da Trindade como sendo um Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que os três são uma em essência, substância, mas distinto em suas pessoas. Então, o Espírito Santo não é menor que o Filho, Jesus, o Filho, não é menor que o Pai não é menor que o Espírito, os três são a mesma substância, são Deus igualmente. Então agora vamos ver algumas das heresias que a igreja precisou lutar contra. Algumas heresias antigas e modernas. Heresias antigas: triteísmo, crença em três deuses separados em vez de um único Deus em três pessoas. Modalismo ou sabelianismo, Deus é uma só pessoa que se manifesta em diferentes modos ou papéis, Pai, Filho e Espírito Santo, em momentos distintos, mas nunca simultaneamente. Ou seja, eles creem que os três nunca estão juntos, sempre vão estar separados, porque é uma só pessoa, mas em algum momento da história ele vira homem, em outro momento ele vira Espírito, em outro momento ele volta a ser Deus Pai. É uma confusão. Nesse texto de Mateus já desmente isso aí, né? Já desmente isso aí, exatamente. Arianismo nega a plena divindade de Jesus Cristo, afirmando que ele foi a primeira criação de Deus Pai, ou seja, ele não é coeterno, não é da mesma essência. Ele é uma criatura assim como nós, o que também é uma heresia gigantesca. Docetismo afirma a divindade de Jesus, mas nega sua humanidade, acreditando que ele tinha apenas um corpo aparente, ele não sofreu ou morreu de verdade. Então, o pessoal que cria no docetismo acreditava que Jesus podia ter essa aparência, que Jesus podia, sei lá, ele podia voar, diferente de nós seres humanos. E não, Jesus era humano. Nestorianismo sustenta que Jesus tinha duas pessoas separadas, uma divina e uma humana, em vez de uma única só pessoa com duas naturezas. Os irmãos já devem ter ouvido algum pregador falar que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Isso pode cair no nestorianismo, porque ele é Deus-homem. A sua natureza não se divide, ele é o homem-Deus, ele é Deus-homem, entendeu? Monofisismo ou eutiquianismo afirma que as duas naturezas de Jesus, a divina e a humana, se misturam, formando uma única natureza e perdendo suas distinções. Ou seja, é o contrário daquela, mas ainda é uma heresia. Então aqui eles creem que o Deus-homem, ele não, em nenhum momento ele pode sentir fome, em nenhum momento ele pode sentir dor, porque ele é Deus todo momento. Então, outra heresia, patripassionismo, acredita que Deus Pai sofreu na cruz junto com Jesus, contrariando a impossibilidade da natureza divina. Então eles creem que quem morreu na cruz, junto com Jesus o Filho, foi o Deus Pai, o que também é uma heresia absurda. Mas vamos entender agora o que a Bíblia fala sobre a Trindade, a gente vai chegar nesse ponto. Vamos ver algumas heresias modernas, que não necessariamente têm a ver com a Trindade, mas tem. Teologia da prosperidade.
a crença que Deus é obrigado a te dar bem se você contribui para a igreja. Então, essa crença aqui, ela não vai falar justamente sobre a Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas como a gente se relaciona com a Trindade. Então, essa teologia, ela prega que se você contribui para a igreja, se você oferta, se você dizima, Deus é obrigado a fazer as coisas por você. Deus é obrigado a te dar riqueza, Deus é obrigado a te dar saúde. E isso é uma heresia absurda, porque a gente viu lá no começo da confissão de fé que Deus é absolutamente livre. Nada obriga Deus a fazer nada, porque Ele faz as coisas segundo o conselho de sua vontade. Teologia coach, que é muito moderna nos dias de hoje mesmo. A crença de que Deus te livra de todo e qualquer sofrimento, seja físico ou psicológico. Então essa teologia, ela coloca Deus como secundário. Muitas vezes ela foca no seu crescimento pessoal. Ela fala, você pode, você consegue, você é capaz, você vai se tornar uma pessoa incrível. E Deus vai garantir a sua vitória. Isso também é uma relação com Deus que é totalmente mentirosa. Deus, ele não é obrigado, já falei, a fazer nada pela gente. Ele faz por amor e por misericórdia. Então a gente vai ver agora algumas seitas que também têm alguns problemas gigantescos com a crença da Trindade. Um principal identificador de uma seita, o que é? É o exclusivismo. Ou seja, se você não pertence àquela seita, você não tem salvação. As seitas hoje em dia, elas têm medo de serem exclusivistas, então elas falam que não. Mas se você for ver os documentos das igrejas, eles são exclusivistas sim. Alguns exemplos. Adventista do sétimo dia. Eles creem que a Ellen White é o espírito de profecia presente lá no Apocalipse. Alguns de seus fundadores eram unicistas, eles não criam na Trindade. E eles afirmam que guardar o sábado importa em salvação. Dizem que o sacrifício de Jesus não foi completo, entre outras heresias. Isso aqui não é o Tiaguinho que está falando. Isso é os documentos da igreja adventista que diz. Inclusive, essa parte aqui, ó, eu estava vendo um debate de um pastor adventista falando que não importa em salvação o sábado. Mas essa frase aqui, como está escrito, guardar o sábado importa em salvação, foi a Ellen White, que é a profetisa deles, que escreveu. Então está documentado desse jeitinho. Dizem que o sacrifício de Jesus não foi completo. Eles dizem, a Ellen White profetizou que Jesus voltaria no ano 1800 alguma coisa, se não me engano. Profetizou que ele ia voltar. As pessoas que criam piamente nas profecias dela venderam casas, pararam de trabalhar, subiram em cima do telhado para esperar Jesus voltar, e Jesus não voltou. Aí todo mundo foi para ela e falou, Ellen White, mas essa profecia é mentirosa, Jesus não voltou. Todo mundo ficou bravo com ela, gigantesco. Aí o que ela disse? Disse que Deus, nesse dia, ele saiu do lugar santo e entrou no lugar santíssimo. Ali ele fez, nossa, esqueci o termo agora que ela usa, mas é sacrifício redentor, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o termo, depois eu acho e mando para os irmãos. Ou seja, Jesus completa o sacrifício dele nesse dia, e não na cruz do Calvário, que é uma heresia gigantesca. Então, outras heresias, as testemunhas de Jeová, outras seitas, né? Creem que o Espírito Santo não é um ser pessoal, mas creem que ele é uma força ativa, ele é a força da natureza, ele é como uma energia. Eles ensinam que a doutrina da Trindade tem origem no paganismo, que não é uma verdade. A doutrina da Trindade tem origem na Bíblia. As TJs ensinam que Jesus foi a primeira pessoa a nascer de novo, entre outras heresias. Ou seja, eles dizem que Jesus foi redimido, precisou nascer de novo. Se ele precisou nascer de novo, ele era um pecador. Se ele era um pecador, o sacrifício dele é em vão. Então, são heresias absurdas. Mormons tem outros livros sagrados além da Bíblia, tais como o livro de Mormon, doutrina de alianças, etc. O livro de Mormon, ele é um absurdo tão grande que a gente não consegue entender como as pessoas creem nisso. O fundador dos Mormons, ele não era de nenhuma religião específica, porém ele conhecia alguma coisa de protestantismo, etc., que é comum nos Estados Unidos. Ele, num certo dia, anjos se revelam a ele, ou o próprio Deus se revela a ele, dá para ele uma pedra de ouro, que vai estar escrito o livro de Mormons, e algumas pedrinhas, que ele tinha que usar para interpretar essa pedra de ouro. Ou seja, tudo veio da cabeça dele. Não tem nada a ver. E algumas heresias que colocam lá é totalmente
contrária à Bíblia. Então eles têm uma tradução exclusiva da Bíblia, que corrobora com as heresias dele. Então se alguma coisa vai contra, muda a Bíblia, que é mais fácil, né? É muito conveniente fazer isso. Batizam em nome de mortos. Então você tem um parente que morreu sem salvação, você pode se batizar para ele ser salvo. Ensinam que Deus é um homem glorificado, ou seja, que Deus ele não tinha natureza divina, mas ele passou a ter natureza divina. Ensinam que Cristo e o diabo são irmãos, de novo, entre outras heresias. CCB, creem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Vocês lembram na aula passada que o pastor ele afirmou e reafirmou: a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, mas no documento da CCB a Bíblia contém a palavra de Deus. Creem que a Bíblia não deve ser estudada, creem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, entre outras heresias. Então, essas seitas estão presentes no dia de hoje. Por isso a gente precisa estudar as Escrituras, por isso a gente precisa de conhecimento teológico sobre quem de fato Deus é. Então aqui vai um resumo sobre quem Deus não é, baseado em tudo isso que a gente viu. Tiago, só falando ali que perguntaram aqui atrás o que é CCB. Congregação Cristã no Brasil. Então quem Deus não é? Deus não é aquilo que Ele próprio não diz ser. Então se não está expresso nas Escrituras que Deus é algo, a gente não pode afirmar que Ele seja. Deus não é o que eu acho que Ele seja. Eu acho que Deus é tal coisa. Não interessa. Deus é o que Ele se revelou. Deus não é o que eu quero que Ele seja. Isso também é muito importante. A gente vê muitos argumentos de ateus que falam: pô, mas Deus não é bom? Então por que existe fome? Deus não é o que eu quero que Ele seja. Ele é o que Ele diz ser. Deus não é sujeito a mim. Ou seja, se eu dizimo, se eu oferto, Deus não é obrigado a fazer nada por mim. Ele faz por misericórdia. Deus não é guiado por minhas vontades. Se eu quero que Ele faça alguma coisa, porque eu quero, bato o pé, faço birra, não interessa. Ele vai fazer segundo o conselho de sua vontade. Então quem Deus é, para ficar bem claro para a gente entender, Deus é o que Ele revelou por meio das Escrituras. Você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Deus é supremo em vontade. Então eu tenho uma vontade muito grande de ficar milionário. Mas se essa não for a vontade de Deus, eu não vou ficar milionário. Não adianta o que eu fazer. Se eu quiser, eu tenho que trabalhar. E não ficar só ajoelhado orando para ficar milionário. Deus é completamente livre. Ou seja, o meu livre-arbítrio, vamos dizer assim, que é um termo muito comum, ele não afeta a vontade de Deus. Por isso que nós, presbiterianos, reformados, não cremos no livre-arbítrio, e sim na livre-agência. Se a gente cresce no livre-arbítrio total, ou seja, no livre-arbítrio na forma que eu posso escolher a salvação ou rejeitá-la, a minha vontade seria maior do que a vontade de Deus, o que também é uma heresia. Então, entendermos o papel do estudo da teologia é essencial, principalmente para a formação de pastores e líderes, pois sem o entendimento correto da Bíblia, muitos incorrem em erros teológicos e doutrinários gravíssimos, querendo moldar Deus aos seus desejos. Homens dedicaram as suas vidas inteiras ao estudo do verdadeiro Evangelho e defenderam a verdade até o fim de seus dias. Por isso, devemos estudar as Escrituras e nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento daquilo e daquele que cremos. Então vamos aprender um pouco agora, realmente, sobre o ponto da Trindade. O que a Bíblia fala sobre a Trindade? Na Confissão de Fé de Westminster, ela resume da seguinte forma: na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Então vamos entender isso aqui. Primeiro, unidade, ou seja, não são três pessoas separadas. As três pessoas são um Deus. Divindade, Deus. Então, na unidade de Deus, há três pessoas da mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, nem é gerado, nem é procedente. O Filho, ele é eternamente gerado do Pai. Vamos entender essa parte aqui. Por que ele é eternamente gerado do Pai? Lembram das heresias lá? Que alguns acreditavam que Jesus foi a primeira criação? Na verdade, isso é uma heresia. Jesus, ele é gerado do Pai eternamente. Ou seja,
desde o princípio, desde antes das coisas existirem, ele já era gerado do Pai. Por que ele é gerado do Pai? Porque em um certo momento da história, Deus usa Maria, o Espírito Santo vai gerar no ventre de Maria o Filho Jesus. É unicamente para a nossa história. Isso não tem a ver com a eternidade de Deus. A eternidade é a eternidade. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. De novo, eternamente. Desde antes de tudo, ele já é procedente do Pai e do Filho. Mas por que o procedente? Porque lá em João, Jesus vai falar, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar outro Consolador. Então é para o nosso momento na história que ele é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então vamos entender um pouquinho sobre quem é o Deus Pai. No judaísmo, Deus é chamado de Pai porque ele é o Criador, o governador e o protetor do universo. Então o cristianismo herdou essa concepção, dando ênfase na relação do Pai e do Filho, revelada em Jesus Cristo, como a primeira pessoa da Trindade, o agente responsável pela criação do universo. Mas a Bíblia diz que ele não é o único. Também tiveram parte o Espírito Santo e Jesus Cristo. Então a gente vai ver no texto de Gênesis 1:2, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então o Espírito de Deus já está lá no começo. Assim também a gente vai ver que Jesus Cristo também fazia parte da criação. Ele estava junto com Deus Pai, junto com o Espírito, criando o mundo. Em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, lá na criação estavam presentes as três pessoas da Trindade. Os três criando assim, por dizer, tudo que existe. Por ser o primeiro, ou seja, a primeira pessoa da Trindade, ele é o detentor de toda a criação. Atualmente reina sobre toda ela, tendo participação principal na criação humana. Igual a gente leu no texto que a Bia leu ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que aqui diz que ele é o detentor de toda a criação e atualmente reina sobre ela? Porque quando Jesus voltar, o Filho foi coroado, e o Pai deu ao Filho toda a glória e todo o governo. A gente vai ver lá que o Pai entrega ao Filho o pergaminho com 7 selos. Isso é o Pai dando esse reinado ao Filho. Então, por isso que é atualmente. Deus Filho, ele é eterno como Pai, ou seja, não tem começo, não tem fim, eterno. Pertencente à mesma natureza e substância, ou seja, ele tem o mesmo poder, a mesma glória que o Pai. Jesus Cristo não foi criado pelo Pai, mas gerado eternamente da substância do Pai. Como eu falei, esse gerado eternamente é para ficar fácil a nossa compreensão no nosso tempo. Deus, ele é além da história, ele é além do tempo. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, é o Filho eterno. Filho sob a ótica humana, no sentido de que, se tornando homem, deixou sua divindade, tornando-se totalmente dependente de Deus. A gente vai ver isso quando o diabo tenta Jesus. Ele tentou Jesus ali porque Jesus era homem. Se Jesus fosse Deus igual o pessoal do docetismo cria, sem ter uma natureza humana, ele não ia sentir fome. Ele não ia precisar cair nessa... Caiu, não caiu, mas o inimigo não ia conseguir tentá-lo com fome, nem com riquezas, nem com segurança. Então, Deus, ele tornou-se totalmente Filho, tornou-se totalmente de Deus, com todas as perfeições divinas. Jesus, ele é o Redentor, o Salvador, escolhido por Deus para possibilitar a reaproximação do homem com Deus. Então, Deus, o Criador do universo, Deus Pai, escolhe o Filho para morrer por nós. Isso é uma coisa linda, porque nenhuma outra religião tem um Deus que é trino. Geralmente os deuses são uma pessoa e você tem que se lascar para conseguir a salvação. Se você não fizer tudo certo, você vai para a perdição eterna, depende de qual a religião. A nossa religião, ela é linda, ela é maravilhosa, porque o Pai escolheu o Filho para nos salvar. A gente que é o errado da situação, não é Jesus. Jesus é santo, ele é perfeito, sem pecado. E mesmo assim o Pai escolhe ele para morrer por nós. Então isso é muito lindo. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade.
procedente do Pai e do Filho, igual eu falei naquele versículo, da mesma substância, igual em poder e glória. É o Consolador prometido por Jesus. Então, Jesus ele sobe ao céu depois da sua ressurreição e ele falou: não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar sem ter essa pessoa maravilhosa. Eu vou enviar o Consolador. Então, o Espírito Santo ele é o regenerador e o santificador. Ou seja, eu consigo por mim mesmo me tornar santo? Não, é impossível. Porque eu tenho uma coisa dentro de mim que nasce comigo, que nasceu com a minha mãe, nasceu com meu pai, nasceu com meus avós, nasceu com meus bisavós, etc. Até chegar no primeiro filho de Adão, que é o pecado. Então, todos nascem encerrados sob o jugo do pecado. Por isso a gente precisa do Espírito Santo, que nos regenera, nos faz crer em Cristo, e assim nós somos salvos. Entenderam? Então, o resumão da Trindade: são 3 pessoas distintas, um só Deus. Para ficar mais claro, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Porém, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus igual. Então vamos para o nosso terceiro ponto da aula, que são os atributos de Deus. Vou tomar uma água aqui que a boca está seca. Então, os atributos de Deus podem ser classificados de 2 formas: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? São aqueles que Deus divide com o homem, comunica com o homem. Alguns exemplos: bondade, está lá no texto de Salmo 145, 9. Deus é bom. Alguém pode ler esse texto para a gente? E outro lê no 106, 1. Salmo. O Senhor, 106, 1. o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. É isso? Então Deus é bom para todos. Então a gente pode ser bom? Sim, porque Deus comunicou esse atributo com a gente. Deus, eu vou pular até o 106, o 145 pode deixar, senão não vai dar tempo. Santidade, está lá em Êxodo 15, 11, Apocalipse 4, 8, mas eu não vou ler também. Deus, ele é santo. Eu posso ser santo? Posso, porque Deus me santifica, o Espírito me santifica. Aí tem uma diferença. Todos os atributos que são comunicáveis em Deus são perfeitos. Em nós são imperfeitos por causa do pecado. Então eu posso ser bom? Posso. Mas eu posso ser bom como Deus é bom? Não. Eu posso ser santo? Posso. Mas eu posso ser santo como Deus é santo? Não. Deus é tremendamente santo. Justiça, está lá em Salmo 9:8, Salmo 71, 19. Deus, ele é justo e ele comunica isso conosco. Eu posso ser justo? Posso, mas a minha justiça sempre vai ser falha. A minha justiça nunca será como a justiça de Deus. E nós temos também os atributos incomunicáveis. São aquelas qualidades que só Deus possui. Ou seja, eu não consigo, mesmo que o Espírito que eu diga que o Espírito me capacitou para tal, eu não consigo ter essas qualidades. Exemplos: autoexistência ou independência completa. Eu não consigo autoexistir. Eu preciso de oxigênio, eu preciso de comida, eu preciso de água. Eu não consigo existir do nada e parar de existir do nada. Independência completa. Eu não consigo ser completamente livre. Ou a minha vontade, ela pertence a Cristo, ou a minha vontade pertence ao pecado. Não existe meio termo. Textos: Êxodo 3:14, João 5:26. Eternidade. Eu consigo ser eterno, viver para sempre? Eu consigo não ter um começo? Não. Esse atributo pertence somente a Deus. Onipresença, onipotência, onisciência. Eu consigo? Não. Eu posso ter muito conhecimento, eu posso conhecer quase toda a ciência, mas eu nunca chegarei ao conhecimento completo. Inclusive a gente vê esse texto lá é só um adendo, em Coríntios,
Quando Paulo vai falar, ainda que eu tenha todo conhecimento, é impossível ter todo conhecimento. Então ali é uma hipérbole, mas isso é para outra hora. Salmo 139, que diz da onipresença, onipotência e onisciência. Imutabilidade, Malaquias 3,6, Tiago 1,17. Eu consigo ser imutável? Não, só Deus é imutável. E aqui vai um adendo também. Algumas pessoas dizem que Deus é um no Velho Testamento e Deus é outro no Novo Testamento. No Velho Testamento ele era o Deus que matava, era o Deus da guerra, e no Novo Testamento é o Deus do amor, é o Deus da salvação, é o Deus paz e amor, é o Deus hippie. Não. Deus, ele é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é imutável. Então, mais um resumão para ficar mais claro ainda. No breve catecismo, a gente tem algumas perguntas que vão tratar a respeito de Deus. Então, primeira pergunta, que é a pergunta 4 lá no catecismo. Quem é Deus? Resposta: Deus é Espírito, é infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Sim. Há mais de um Deus? Não. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas 3 são um Deus, da mesma substância e iguais em poder e glória. Aqui vai uma frase que é do São Tomás de Aquino, que também vai falar um pouco sobre o Deus Criador. Deus é a causa incausada de tudo que existe. Eu estava vendo recentemente alguns cientistas e filósofos conversando sobre o Big Bang, etc. E eles chegaram à seguinte conclusão: tinha que ter alguma coisa para existir um mundo. Nada pode ser feito a partir do nada, a não ser que haja um Criador. Lá no começo da Bíblia, no princípio criou Deus, fala Bereshit bara Elohim. Esse verbo bara do hebraico, ele é criar a partir do nada. E ele só existe para definir o que Deus fez. Então, mesmo que você acredite no Big Bang, precisa existir um Deus para existir o Big Bang, entendeu? Então, aqui vão algumas aplicações para a nossa vida cotidiana. Leia a Bíblia e se aprofunde em conhecer mais sobre o caráter de Deus. Como eu falei lá no começo da aula, o único meio para a gente conhecer a Deus como Ele realmente é e como Ele realmente se revelou é através das Escrituras Sagradas. Não tem como eu conhecer a Deus através do TikTok. Não tem como eu conhecer a Deus através do Instagram. Eu conheço a Deus através da Bíblia. Eu posso ver um pregador falando sobre um trecho da Bíblia, sobre quem é Deus, mas o conhecimento completo eu só tenho lendo a Bíblia. Ore, porque na crucificação do Filho, o véu do templo se rasgou e agora temos acesso ao Pai mediante o Espírito. Aqui a gente vê a Trindade. Ore a Deus, converse com Ele, fale com Ele, porque Ele responde e porque Ele se revelou. Antigamente, para as pessoas terem acesso a Deus, para terem o perdão de pecados, precisavam de um sacerdote. Vou voltar um pouco. As pessoas precisavam pegar um bichinho em casa, limpo, perfeito, levar para o templo, que era longe, para o sacerdote sacrificar aquele bicho, entrar no Santo dos Santos. Se o sacerdote estiver sem pecado, ok, o pecado de todo mundo foi perdoado. Se ele estiver em pecado, ele morre. Hoje em dia não acontece mais isso. O véu do templo se rasgou. Eles têm livre acesso a Deus. Uma vez por ano ainda, né? Uma vez por ano. Então, busque conhecimento teológico. Muitas pessoas se esforçam muito para que a compreensão de pontos difíceis para nós fosse facilitada. Conheça o Deus que você serve. Se pareça com o Deus que você serve. Viva de acordo com a forma que Deus estabeleceu para que vivêssemos. Ou seja, se Ele fala para você fazer A e você faz B, você está errado, meu amigo. Se Ele fala para você ser justo e você é injusto, você está errado. Se você serve a um Deus, você tem que se parecer com Ele. A imagem de Deus tem que ser transmitida através de nós. Se eu digo que eu creio a Deus, mas eu vou passar na rua, tem um morador de rua, eu dou uma bicuda no morador de rua, que Deus é esse que eu sirvo? Que Deus é esse que eu sirvo? E essas são algumas aplicações para a gente, e os irmãos têm algumas... Olá, seja bem-vindo ao canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Videira. Eu sou o pastor Mateus, pastor dessa comunidade. E se você gostou desse vídeo,
por favor, curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A Igreja Presbiteriana Videira existe para acolher vidas, amar pessoas e viver o doce Evangelho. Venha ser igreja conosco e que esse conteúdo te abençoe em nome de Jesus. Valeu!